Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. Nesta aula será revisão e avaliação. Então, vamos relembrar alguns pontos que já foram estudados durante as nossas aulas, ok? Então, vamos à nossa revisão. Nesta aula, vamos relembrar aquilo que nós já estudamos relacionado à sintaxe da língua portuguesa. Então, para que a gente possa compreender a nossa sintaxe, nós temos que voltar e relembrar conceitos bem básicos para a compreensão da estrutura, da organização das frases, orações na nossa língua. Então, vamos primeiro relembrar o que é uma frase, apresentando aí para vocês o nosso esquema. Você pode observar a sequência que nós vamos seguir. Então, o primeiro tópico aí é frase. O que é frase, gente? Frase é todo enunciado que possui sentido. Para ter frase, eu preciso que este enunciado tenha sentido, tenha contexto, ok? E seja compreensível entre os interlocutores, as pessoas que estão utilizando essa frase. Se não houver sentido, o enunciado é apenas uma palavra aleatória, certo? Então, para que eu tenha uma frase, eu tenho que ter sentido. Com relação à estrutura, essa frase ela pode ser classificada em nominal ou verbal. Qual a diferença? Pelo nome você já consegue ter uma ideia. Frase nominal será uma frase composta apenas por nomes. Frase verbal é uma frase que possuirá, no mínimo, um verbo, gente. Então, a frase nominal não tem verbo, a frase verbal tem verbo, ok? E outro elemento, outro enunciado importante aqui que a gente compreenda é exatamente o conceito de oração. A oração é qualquer enunciado que possui verbo. Então, se eu sei que o enunciado possui verbo, uma frase verbal também é uma oração, ok? E as orações, elas podem formar períodos, ok? O período nada mais é do que um conjunto de orações. E esse período, gente, ele pode ser um período simples ou um período composto a depender da quantidade de orações que esse período possui, ok? Então, vamos relembrar: período simples, uma oração. Período composto, duas ou mais orações. Agora, como eu vou saber a quantidade de orações em um período? É muito fácil, gente. Basta você contar a quantidade de verbos. A quantidade de verbos é igual à quantidade de orações. E assim você tem como dizer se um período é formado por uma única oração ou por duas ou mais orações. Vamos exercitar? Colocando aí para vocês um exemplo. Tenho dois enunciados e faço o questionamento. Período simples ou período composto? Como eu vou descobrir? Já falei para vocês. Vamos ter que contar os verbos dessas orações aqui. Então, a nossa primeira oração: estamos felizes com os resultados. Quantos verbos eu tenho aqui nesta oração? Observem que eu tenho o verbo estar, um verbo. Então, eu tenho uma oração. Esse período aqui será um período simples, ok? Agora, o segundo enunciado: Maria cantou, dançou e pulou na festa. Observem que a Maria se divertiu bastante nesta festa. Quantos verbos eu tenho? Observem que eu tenho o verbo cantar, dançar e o verbo pular. Olha só, 1, 2, 3 verbos. Então, como eu tenho 3 verbos aqui, você já sabe que este período é composto, certo? Um período composto. E observem que esse período composto aqui, pessoal, ele é um período formado por quantas orações? Por 3 orações. Então, como eu tenho 3 orações aí, eu tenho um período composto. Ok? Vamos seguir? Então, já sabemos como identificar a quantidade de orações, sabemos como dizer se um período é simples ou composto pela quantidade de verbos. Vamos seguir a nossa revisão com esse texto.
A maioria das orações é composta por duas partes principais que chamamos de sintagma nominal e sintagma verbal. A diferença entre esses dois termos está na presença ou ausência de verbo. Desse modo, o sintagma nominal não possui verbo e o sintagma verbal possui verbo, ok? Então, observem, gente, que é muito simples você saber a diferença entre esses dois tipos de sintagma. Sintagma nominal terá apenas nomes, ok? Não tem verbo. E sintagma verbal, você terá a presença de um verbo nesse enunciado. Vamos compreender melhor, então, colocando aí mais um exemplo para que a gente possa analisar. Um exemplo aqui colocado para a gente, olha só. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática de 2023, COP28, começou nesta quinta-feira em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, ok? Observem, gente, que eu tenho um enunciado bem extenso aqui, certo? Eu tenho aqui um período, e esse período, essa oração, eu posso dividir, ok? Então, qual é a parte que corresponde à parte nominal? É exatamente a parte que corresponde ao sujeito da oração. Então, o que começou? Eu sei que eu tenho apenas um verbo aqui, então tenho apenas uma oração neste período. Tenho um período simples, o verbo começar aqui. Se eu quero identificar o sujeito, eu analiso o verbo, então percebam, quem começou, o que começou? A resposta a essa pergunta será exatamente o sintagma nominal, que é o sujeito da oração. Então, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, COP28, é o nosso sintagma nominal. Então, destacando aqui do lado, como vocês podem observar o destaque, certo, que foi colocado aqui, e observem que eu coloquei já esse enunciado ali na nossa tabela também, indicando que é a parte nominal desse período, ok? Dessa oração. Agora, a parte verbal será exatamente a parte que possui o verbo, que contém o verbo, é o nosso predicado, aquilo que nós falamos do sujeito. Então, o que foi dito a respeito do sujeito sobre a conferência? Que ela começou na quinta-feira em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Então, esse enunciado é o nosso sintagma verbal. Observem que neste enunciado está presente o nosso verbo da oração, ok? Então, você pode perceber aqui que o sintagma nominal corresponde ao sujeito da oração e o sintagma verbal irá corresponder ao predicado da oração, ok? Agora, vamos voltar o nosso olhar para o sintagma nominal, para o sujeito, exatamente os enunciados que exercem a função de sujeito em uma oração. Então, o que é o sujeito? O sujeito é o termo sobre quem ou o que se fala. Ele corresponde a um sintagma nominal. É exatamente sobre quem estamos falando. Percebo que esse sujeito também, ele irá determinar a concordância do verbo lá no predicado, certo? Isso já é um conceito de concordância verbal. Então, o sujeito é um elemento muito importante, é um sintagma nominal da nossa oração. Como podemos identificar esse sujeito? Já mencionei para vocês, analisando o verbo. Então, fazendo aquela pergunta ao verbo, certo? A gente consegue ter a resposta, que é o sujeito da oração. Então, vamos analisar mais uma vez o nosso enunciado, colocando aí para vocês. Olha só, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, COP28, começou nesta quinta-feira em Dubai, nos Emirados Árabes, ok? Como eu vou descobrir o sujeito? Fazendo exatamente a análise. Então, você começa analisando o verbo, questionando o verbo. Está aqui o nosso verbo começar, ok? A nossa tabelinha vai nos ajudar a analisar, a fazer essa identificação do sujeito, ok? Então, observem aqui. Identificação do sujeito, a nossa primeira coluna. Quem ou o que você vai utilizar para fazer o questionamento? Então, observem aqui a pergunta: o que começou? A resposta a essa pergunta, gente, aí no nosso enunciado, irá corresponder ao nosso sujeito. Então, qual é a resposta à nossa pergunta? O que começou, certo? A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023.
exatamente aí o nosso sujeito da oração. Ok? Destaquei em vermelho, mas vou fazer um destaque aqui em verde, gente, para que a gente possa visualizar bem esse sujeito. Vou colocar aqui um verde, olha aí. Está aqui o nosso sujeito, agora fica mais claro de observar. Esse é o sujeito da nossa oração, certo? Esse enunciado todinho. Tanto que nós colocamos ele aqui na nossa segunda coluna, que corresponde ao sintagma, certo? O nominal, sujeito da nossa oração. Agora, um ponto importante também. Todo sujeito, pelo menos aqueles que são possíveis de determinar, que estão escritos no texto, eles irão possuir um núcleo. E esse núcleo, gente, é a palavra mais importante do sujeito. Percebe que essa palavra ela não pode ser retirada. Se você retira o núcleo de um sujeito, o que irá acontecer? O enunciado perde sentido, perde informação importante. Então, o sujeito não, ou seja, o núcleo não pode ser retirado do sujeito, porque o núcleo é a palavra que carrega a informação mais importante. Quando nós observamos o nosso enunciado, que nós estamos analisando aí, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2023, certo? Esse é o nosso sujeito. Há um questionamento aí na terceira coluna, núcleo do sujeito, palavra mais importante, e aí há uma interrogação, ok? Para que a gente possa identificar esse sujeito, vamos fazer um exercício rápido, ok? Então, observem esses dois enunciados que eu coloco agora para vocês. Colocando aí, qual das duas partes, ou seja, das duas sentenças, observem que é a mesma sentença que nós estávamos analisando. Qual dessas duas sentenças é a mais completa e a que permite saber o que aconteceu? A das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023 começou ou a de baixo? Conferência começou. Então, qual desses enunciados aí eu tenho uma informação mais completa? Observem que a minha informação mais completa, certo, está exatamente aqui no nosso segundo enunciado. Observem que a palavra conferência é a palavra mais importante lá do nosso sujeito, ok? É exatamente o que ocorreu. As outras palavras são informações que determinam essa palavra conferência, indicando a quem essa conferência pertence, determinando essa conferência também, identificando o assunto da conferência, mas observem que a palavra conferência é fundamental. Então, como sabemos que essa palavra é fundamental, já identificamos que ela é o nosso núcleo do sujeito, é a palavra mais importante. Então, vamos colocar lá no nosso quadrinho a palavra conferência, certo? Apresentando mais uma vez a nossa tabela. Observem, núcleo do sujeito, conferência, ou seja, a palavra mais importante. Então, desse sujeito aqui, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, eu já sei que o núcleo é a palavra conferência, a palavra mais importante, por isso que nós a colocamos aqui. Ok? Então, vocês podem perceber, gente, que essa análise, encontrar o sujeito da oração, você tem que analisar o verbo e, claro, identificar o núcleo, porque ele vai te ajudar a classificar o sujeito. E o núcleo tem uma importância muito grande para a classificação, realmente. Por isso que a gente já começou identificando o núcleo. Então vamos estudar agora os tipos de sujeitos, relembrar? Então vamos lá, gente. A classificação do sujeito. O sujeito pode ser simples, ele será um sujeito simples, informação importante, quando possuir apenas um núcleo, gente. Por isso que ele é chamado de sujeito simples. Então, vamos pegar um exemplo. Os porteiros do edifício chegaram. Temos mais uma vez aí a nossa tabelinha. Ela vai ajudar a gente a analisar, ok? Os porteiros do edifício chegaram. Primeiro, vamos identificar o verbo. Quem é o verbo da nossa oração? O verbo chegar. Chegaram. Então, na primeira coluna, nós vamos usar o quem ou o que para fazer a pergunta ao verbo, para analisar sobre a quem o verbo se refere, certo? Então, quem chegou? Observem que a resposta para essa pergunta é o sujeito. E qual é a resposta?
os porteiros do edifício. Está aqui o nosso sujeito da oração, ok? Então, os porteiros do edifício é o nosso sujeito, corresponde ao nosso sintagma nominal, ok? Palavra mais importante, gente, entre as palavras que eu tenho no sujeito da minha oração, os porteiros do edifício. Qual é a palavra mais importante? A que eu não posso retirar de modo algum aí do sujeito. Você já identificou que é a palavra porteiros. Porteiros é o núcleo do meu sujeito. E perceba que eu tenho apenas um núcleo, então eu já sei que o meu sujeito será do tipo simples, ok? Então, quando eu tenho um núcleo, sujeito simples. Mais um exemplo, a natureza pede ajuda. Vamos lá, quem é o verbo dessa oração? Verbo pedir, certo? Verbo pedir, a natureza pede ajuda, dessa oração é o verbo pedir. Vamos identificar o sujeito. Vamos aí fazer a pergunta, analisar o verbo. Quem pede ajuda? Resposta a esta pergunta, a natureza, sujeito da minha oração. Ok? Então, a natureza é o nosso sujeito, é o nosso sintagma nominal. Agora, entre essas duas palavras que formam o sujeito, o artigo a e o substantivo natureza, qual destas duas palavras é a mais importante? Já sabemos que é a palavra natureza. Tenta tirar a palavra natureza aí do enunciado para você ver o que acontece. A pede ajuda. Observem que perdemos uma informação importante, então eu já sei que a palavra natureza não pode ser retirada. Quantas palavras aí eu tenho formando o núcleo desse sujeito? Percebam quantos núcleos eu tenho? Apenas um núcleo. Então, eu já sei que o meu sujeito será do tipo simples, é a classificação desse sujeito. Ok? Então, compreendido o sujeito simples, apenas um núcleo, vamos ao sujeito composto, a um outro tipo de sujeito. Então, vamos lá. O sujeito composto, gente, é aquele que possui 2 ou mais núcleos. A partir de 2 núcleos, você já tem um sujeito composto, ok? Então, vamos aos exemplos que fica mais claro aí compreender esse sujeito. Fauna e flora são importantes. Analisando essa oração, identificando o nosso verbo aqui, observem que são é o nosso verbo, o verbo ser. Questionando o nosso verbo, analisando o nosso verbo, quem é importante? A resposta a essa pergunta você já sabe, será o sujeito da nossa oração. Quem é importante? Fauna e flora. Está aqui o sujeito da nossa oração, ok? Então, fauna e flora é o sujeito da nossa oração. Observem que nesse sujeito eu tenho 3 palavras. A palavra fauna, a palavra e, que é uma conjunção, e a palavra flora, ok? Dessas 3 palavras, qual é a mais importante? Aí aqui a gente observa que eu tenho 2 palavras importantes. A palavra fauna e a palavra flora, ok? Então, essas 2 palavras compõem o núcleo do meu sujeito. Observe que agora eu tenho 2 palavras, 2 núcleos. Então, o meu sujeito será de que tipo? Sujeito composto, ok? No momento em que você tiver 2 ou mais palavras formando o núcleo desse sujeito, 3 núcleos, 5 núcleos, a partir de 2, você já tem sujeito composto, ok? Agora, pessoal, existem enunciados, existem textos, frases e orações em que o sujeito ele pode ser omitido, pode estar omitido, porém a gente consegue determinar esse sujeito. E quando isso ocorre, nós temos um tipo de sujeito específico, que é o sujeito oculto. É um sujeito que não é falado e não é escrito, ele não aparece escrito no texto, mas a gente consegue, pelo contexto, pelo enunciado verbal, pela flexão verbal, determinar esse sujeito.
colocando aí o conceito desse tipo de sujeito. Sujeito oculto é aquele que não aparece de forma explícita, escrito ou falado no texto, tá bom, gente? Na oração. Mas pode ser determinado por meio da flexão verbal e do contexto. Esse tipo de sujeito também é chamado de elíptico, implícito e subtendido, porque a gente consegue dizer quem é o sujeito, ok? Vamos observar um exemplo? Olha só. Preservamos a natureza. Então, identificando o verbo dessa oração, verbo preservar, preservamos, ok? Destacando aqui para a gente o verbo. Preservamos a natureza. Analisando o verbo, questionando o verbo. Quem preserva? A resposta será: quem preserva a natureza? Nós preservamos a natureza. Mas, gente, a palavra nós, eu e outra pessoa, está escrita antes do verbo ou em algum outro ponto dessa oração? Observem que não, a palavra nós, gente, não veio escrita, mas nós conseguimos determinar por meio de quem? Por meio do verbo. Então, nós, a gente pode subentender que está aqui, só não aparece escrita no nosso texto, na nossa oração. Ok? Mas é possível determinar, ou seja, dizer quem é o sujeito por meio da análise do verbo. Então, a gente sabe que a palavra nós corresponde ao sujeito dessa oração. Ok? Agora, outra informação importante. A palavra nós não estava escrita ali. Eu coloquei só para ilustrar, tá, gente? Mas ela oficialmente não está escrita, não está presente na oração. Como ela não está presente, como que eu vou identificar o núcleo? Percebo que nesse tipo de sujeito, nós não vamos ter um núcleo específico, porque o sujeito está oculto. Então, observem aí que na nossa tabelinha nós deixamos apenas um tracinho para identificar aqui que neste ponto deste enunciado o sujeito não está escrito. Por isso que a gente deixou só esse traço. E outra informação importante, olha só, como o sujeito não veio escrito, não aqui no nosso enunciado, mas a gente conseguiu identificar, já sabemos que esse sujeito é do tipo oculto. Ok? Vamos avançar? Mais um exemplo rapidinho. A conferência começa na próxima semana e reunirá líderes mundiais para discutir as questões climáticas. Vamos aqui identificar o sujeito deste verbo destacado, reunirá. Verbo reunir, certo? Então, gente, quem reunirá? A gente consegue dizer que quem a reunirá será a conferência. Mas, antes do verbo, neste ponto dessa oração, a gente tem a palavra enunciado a conferência escrito? Não. Percebo que a conferência apareceu aqui no início, mas na segunda oração, a partir daqui, deste pontinho, eu percebo que a palavra conferência não aparece mais escrita, ela está omitida, ok? Então, a gente consegue determinar, pelo contexto, que o sujeito é a palavra a conferência, o enunciado a conferência, mas nessa oração aqui, certo? E reunirá líderes mundiais para discutir as questões climáticas, ela não veio escrita. Então, já sabemos que o sujeito aqui está oculto. Foi mencionado lá na outra oração, mas na segunda oração não foi mencionado, então ele foi omitido. E por ter sido omitido, sabemos que o sujeito do verbo nessa segunda oração é do tipo oculto. Ok? Então, sujeito oculto, a gente consegue determinar pelo contexto, pelo verbo ou pelo contexto aí do texto do período. Ok? Vamos seguir? Último tipo de sujeito, olha só, sujeito indeterminado. Esse sujeito, gente, é aquele no qual não é possível identificar um referente explícito na oração ou no contexto para a flexão verbal, certo? No enunciado. Perceba que nesse sujeito a gente não sabe dizer quem realizou a ação de forma específica. Olha o exemplo. Queimaram a área de mata. Então, observem o verbo queimar, ok? É o nosso verbo. Analisando o verbo, quem queimou?
Observem que, ao fazer essa pergunta, ao analisar esse verbo, gente, nós não temos uma resposta específica, ok? Então, a gente não consegue determinar esse sujeito. Então, ele não vai ter núcleo e esse sujeito será do tipo indeterminado, ok? Porque não conseguimos dizer quem especificamente é o sujeito dessa oração. E quando acontece o sujeito indeterminado? Gente, observem. O sujeito será indeterminado quando o verbo for flexionado na terceira pessoa do plural, sem fazer referência ao sujeito, ou quando for flexionado na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se. Exemplos, observem aí. Esqueceram de trancar a porta. O verbo esquecer, quem esqueceu? A gente consegue especificar? Dizer? Não. Perceba que o verbo está na terceira pessoa do plural, indeterminando o sujeito, então sujeito indeterminado. O outro exemplo, precisa-se de vendedores. Quem é que precisa de vendedores? Não sabemos dizer especificamente se é o José, se é a Maria, ok? Então, não é possível determinar esse sujeito. Então, esse sujeito aí também é um sujeito do tipo indeterminado, em que não é possível dizer especificamente quem realizou a ação verbal. Ok, gente? Então, esses são os tipos de sujeito que nós estudamos e vamos finalizar a nossa revisão aqui.